Olá, você está ouvindo o Brothers Cast. Olá, meu caro brother, e olá, minha cara sister. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Brothers Cast. E como não podia deixar de ser, sou eu, Eduardo Jack, falando aqui da cidade de Curitiba, e o nosso amigo Diego Mendes, lá diretamente do Canadá. Fala, Diego, como é que estão as coisas aí? Fala, brothers! Aqui é Diego Mendes, direto dessa terra veronil, onde o calor te derrete igual ou pior que o Brasil. Que dar, hein? Que dar, até rimando, rapaz, tá fazendo. O verão no Canadá, ele faz isso em você, ele faz você vontade de fazer poesia, porque o inverno é triste. E the winter is coming. É, o inverno tá chegando e acho que vai ser um pouquinho mais rigoroso do que o nosso aqui. Infelizmente. E hoje a gente tá, depois de iniciada a nossa série aí de episódios um pouco diferentes, tivemos aí no nosso último episódio o Igor Moura falando conosco aí um episódio A3, e nós queremos hoje fazer mais um episódio trazendo uma convidada muito especial, de verdade mesmo, que é a senhora Ellen Cris Weinschutz Mendes, falando diretamente do Canadá, e digo mais, diretamente do mesmo lugar que o nosso amigo Diego Mendes. Ellen. Olá, brothers and sisters, aqui é a Ellen, falando diretamente de Ottawa, capital do Canadá. Tô bem feliz de estar participando aqui e de ser a primeira sister do Brothers Cast. Olha show, que honra. Show. É. Olha só, primeira de muitas. E os brothers e as sisters podem chamar ela de Senhora M. Não, Ellen mesmo, pessoal, Ellen. Vamos deixar por Ellen, que todo mundo vai saber quem é. Isso, acho que fica mais fácil. Bom, e nesse episódio de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre doutorado, né? E mais do que isso, não só sobre o doutorado, mas como a Ellen faz doutorado no Canadá e ela é brasileira, a gente quer falar um pouquinho sobre doutorado fora do Brasil, como que é esse processo, né? E vamos abordar alguns tópicos aí, tanto sobre a questão do doutorado especificamente, a questão de fazer em outro país, quais são as formas de chegar lá, o que é necessário, algumas diferenças, até o porquê, né, de fazer um doutorado. E como eu já comentei, a Ellen ela faz o doutorado, né, já está há 2 anos no Canadá e tem uma longa trajetória acadêmica para compartilhar conosco e experiências, né, e nada melhor do que ter alguém que está fazendo isso na prática para trazer para nós algo que possa auxiliar, ou só por curiosidade, ou você que tem intenção em fazer algo fora do país, em estudar fora do país. É isso que a gente quer trazer para cada um de vocês aqui. Então fica ligado e vamos lá. Para iniciar, eu vou fazer uma pequena descrição da Ellen, a senhora M. Mas bem, para dar, né, como a gente está fazendo esse episódio investigativo, quase que um mini documentário, a Ellen ela é bióloga, ela é formada na PUC do Paraná. Eu também sou formado pela PUC, o Eduardo também é formado Olha pela só. PUC. Filhos da PUC, somos né? Filhos da PUC? Filhos da PUC. Filhos da PUC. A Ellen ela tem mestrado em genética e imunologia pela Federal do Paraná. Já teve o pezinho fora do Brasil enquanto estudava e passou um tempo na Dinamarca, na Aarhus University. E se abriu, a gente conseguiu essa oportunidade de doutorado na Universidade de Ottawa. A grande diferença é que a gente veio para cá, né? Ela veio para cá com uma bolsa e fundos da própria Universidade de Ottawa. Não, a gente não veio pelo CNPq ou por qualquer bolsa ou fundo brasileiro. Isso aí, posso adicionar uma informação nessa descrição? É muito bonita que você fez. Pode, claro. Uma informação importante para quem, principalmente para quem pensa em fazer doutorado e pensa que já está tarde e que não há mais esperança, principalmente na área de pesquisa, na área de biologia, a gente tende a pensar assim que você tem que seguir à risca uma timeline, né? Uma informação importante é que eu fiquei cerca de 4 anos totalmente fora da área
E eu pensei que eu nunca mais ia voltar, pensei que eu nunca mais ia atuar na área. Então, eu comecei meu doutorado depois dos 30, pessoal. Para quem depois que eu terminei minha graduação, eu trabalhei um tempo como pesquisadora, aí que eu fiquei fora da área, eu voltei, fiz um mestrado e agora estou no doutorado. Eu acho que é importante ter em mente que não é tarde. Você pode ser um pouco mais difícil, porque você não tem aquela experiência, né, que a pessoa que está fazendo tudo contínuo tem, mas não é impossível. A idade não é necessariamente um fator determinante. E, na verdade, o meu orientador já até comentou que é interessante ter alunos mais, entre aspas, maduros, né? Porque é um pouco mais fácil lidar com um early 30s do que um early 20s, né? Uma pessoa de 30 e pouquinhos anos, para um adulto é mais fácil lidar com outro adulto do que um jovem. Então eles apreciam, eles valorizam isso, né? Então isso fica aí como um incentivo para as pessoas que acham que o tempo já passou. Essa é uma informação muito importante que não está nesse mini currículo aí que foi descrito. Bacana isso que a Ellen está trazendo, que no caso dela, ela não, vamos dizer assim, não parou necessariamente de estudar, né, mas se afastou dessa área que ela voltou hoje, está fazendo doutorado. Sim. Mas talvez até você que vai estar ouvindo a gente, você parou de estudar, né, mas que isso sirva também como um incentivo, porque nunca é tarde, né, talvez aquele momento lá atrás que você fica pensando, puxa, se eu tivesse feito, né, seria talvez o melhor momento. Isso. Mas hoje é o segundo melhor momento, então se você começar hoje, daqui a algum tempo você vai falar, puxa, aquele dia eu decidi, comecei e hoje eu tô terminando. Então, show de bola. E vale também para quem de repente tá fora da área, quer voltar. Exatamente. Nunca é tarde. Peraí que nunca eu tô é tarde. enxugando Não, mas fiquem tranquilos que durante esse episódio vai ter um pouco de quase desmotivação também para fazer doutorado. Vai ter um pouco de tudo. Que dó. A vida como ela é, A né? vida como ela é, exatamente. Nessa questão de especialização, mestrado, doutorado, Ellen, explica um pouco para nós a questão. Primeiro, a questão da pós-graduação, a gente tem lá aquele lato sensu, stricto sensu. Isso. Mas o mestrado e o doutorado, ele é considerado uma pós-graduação também? Como que funciona isso nesse universo? Pós-graduação é todos os cursos que vêm depois da graduação. Isso tudo a nível de como é no Brasil, né? Então, tanto a especialização, mestrado, doutorado, são todos pós-graduações. Eu estou fazendo uma pós-graduação para os termos brasileiros. A diferença é que existe realmente essa distinção de stricto sensu e lato sensu, e a lato sensu, ele consiste na especialização. Então as MBAs principalmente, né, que são bem fortes no Brasil, e elas têm um foco mais profissional. Geralmente é para quem já está na área, já está atuando e quer subir um pouco na carreira ou quer buscar um conhecimento a mais. As especializações são mais para isso. Já o mestrado e doutorado, que é chamado de stricto sensu, elas são um pouco mais voltadas para pesquisa. Então, mais voltadas para a área da academia. Para quem pensa em seguir uma carreira acadêmica, se tornar um professor ou um pesquisador, esse é o caminho, né? Então, a especialização não chega a ser tão importante para quem quer fazer um mestrado e doutorado. Já para quem quer ficar na área profissional, né? Para quem quer enriquecer na área profissional, existem excelentes MBAs e especializações do Brasil, mas que eu não tenho muito critério para falar, né? Eu conheço mais os programas de mestrado e doutorado, mas essa é a diferença principal aí. Show de bola. E um detalhe, não sei se eu tô correto, daí o Diego e a Ellen podem me corrigir à vontade, mas o MBA fora do Brasil, ele é considerado um mestrado, e o MBA no Brasil foi trazido, não sei se é essa expressão, mas quando ele veio para o Brasil, ele veio com o conceito de especialização, que é o que a gente comumente chama de pós-graduação aqui no Brasil, né, que é a especialização, é Master in Business Administration. Então seria um mestrado, mas não é. Ah, legal. Não sabia, isso eu não sabia. É só um adendo. E outra importante distinção de termos é que existe uma diferença muito importante que é crucial para quem está principalmente iniciando as pesquisas em sites de
universidade. Eu mesma fiquei um pouco perdida quando eu comecei a minha pesquisa, porque eu não entendi o que era o tal do undergrad e do graduate. Então eu olhava aquela coisa graduate, né, graduation, graduate studies, que no Brasil a gente tá acostumado a falar assim, graduação, né, eu tô fazendo a minha graduação, isso significa que você tá fazendo um curso superior numa universidade. Mas aqui, Graduate Studies é mestrado e doutorado. Então, um Graduate Student é um aluno de mestrado e doutorado, né? Ou mestrando e doutorando, como a gente fala no Brasil. Certo. E um Undergrad é o que está no programa de graduação. Então, quando você entra eu nem tento entender. Não, é bem simples. Não, é simples, mas é aquele esquema de, às vezes, entra um conceito na cabeça, é que nem quando você tá aprendendo uma língua diferente. Às vezes você aprende errado e, tipo, não corrige, não adianta. Você ouve, você entende naquele momento. Mas não vai entrar. Mas daí, na hora que você vai falar, tipo, mano, não sei, e a cabeça some, sei lá. Não, mas isso é importante porque senão, às vezes a gente, principalmente para quem vai procurar cursos, né, em universidades, fica perdido. Então, tudo que é undergrad é a graduação. É os cursos superiores às universidades. E graduate é os cursos de mestrado e doutorado. Né? Então, eu sou uma graduate student, mas na verdade o termo que a gente mais usa aqui é PhD student, né? Então, eu sou tanto uma PhD student como uma graduate student. É o PhD mas é no Brasil, né? Isso, só que no Brasil a gente não fala aluno de PhD, né? A gente fala doutorando. Não fala? Não, fala a gente que acaba o cara... falando Não, mais fulano, doutorando. Fulano tem PhD em tal coisa. Nós, os populares... Não, peraí, gente. Eu tô falando quando a pessoa está fazendo, entendeu? Quando ela ainda tá lá. Quando ela tá lá, a gente não fala PhD, a gente fala doutorando. Não é PhD né? dando, não? Alguma coisa assim? Não acho que não. Olha, eu não falo a respeito dessas coisas, né? Acho melhor nem comentar. Mas aqui... Tudo Não, mas aqui é o PhD student, é a pessoa que tá lá, ou PhD candidate, que eu também posso explicar mais tarde a diferença, é o que tá lá fazendo o doutorado, né? Então, já se usa o termo, é legal, porque eu tô fazendo meu doutorado, mas eu já uso o termo PhD, é interessante. Show de bola, tá dando a carteirada já. Exatamente. Não, começa aqui, né? Tô fazendo doutorado. Isso aí, será pessoal. que eu vou ter que começar já a doutora M? Pra alguma coisa tem que servir todo esse sofrimento que eu tô passando aqui. E você viu que foi na sutileza, né? Tipo, mesmo eu já fazendo, eu já posso falar que eu sou uma PhD. Não, mas pros brasileiros eu sou doutoranda. E o cara, depois que ele terminou o curso superior dele, a graduação aqui no Brasil, aí, como é que ele é chamado? Porque ele não vai ser um graduado, né? Ele é um undergraduado? Ele geralmente é chamado de um bachelor. Então ele tem um Bachelor of Science, Bachelor of Engineer, então ele geralmente... É como bacharel mesmo... bacharelado em alguma coisa. Exatamente. Mas é interessante essa pergunta aí. Perfeito. Então, é undergraduate para quem está cursando a graduação. Isso. E o graduate é o cara que quer ir para um mestrado, é o para um cara doutorado que fora. já está fazendo o mestrado e doutorado. Graduate Studies é o mestrado e doutorado, não o que quer. Não, mas quando ele vai pesquisar, ele tem que pesquisar por graduate, né? Exatamente. Muito bem, isso aí. Esse é o ponto. Se você vai pesquisar mestrado, doutorado em sites de universidade, você tem que procurar graduate. E nasceu a sementinha da esperança e da alegria e do desejo de fazer algo fora. O que a pessoa faz? O que ela vai pesquisar? Onde que ela vai procurar? E, tipo, quem que ajuda? Né? Ajuda aqui no Brasil, um essas pessoas as pessoas a realizarem os seus sonhos. Bom, uma das portas de entrada, que é a porta mais comum que a gente conhece, é o CNPq e o CAPES, que são programas do governo brasileiro, né? E esses programas, geralmente eles pagam as mensalidades do curso que você vai estar realizando fora. A gente tem vários colegas aqui, né, na nossa comunidade de brasileiros que eles estão aqui pelo CNPq. Então o CNPq e a CAPES, eles pagam as mensalidades dos cursos que eles estão fazendo e ainda dão um salário de ajuda, né, que é ajuda de custo
para o estudante que está aqui fora. É claro que a CNPq ele exige que o brasileiro ele retorne no fim do programa. Ele exige que isso aconteça, tanto que a gente tem casos de amigos aqui que já estão chateados, sorumbáticos, mocambusos, porque eles têm que retornar, né? Sim, e acho justo. Eu acho justo, né? Porque o país, ele tá, ou também até onde eu sei, a Anne pode me corrigir se eu estiver errado, ou se o indivíduo, ele não quer retornar, o estudante não quer retornar, ele tem que devolver o dinheiro que o governo investiu. Até onde eu sei, existem três cenários. Aquele que a pessoa volta mesmo, né? Porque você assina um termo dizendo que você vai voltar. Mas se a pessoa conseguir, de alguma forma, justificar para o governo brasileiro que é interessante que ela faça um pós-doc aqui, em colaboração com o Brasil, alguma coisa assim, a pessoa pode ficar. Ou, como você falou, devolver o dinheiro, né? Agora eu só quero fazer um comentário aqui, que é muito justo, realmente, o governo brasileiro investiu todo esse dinheiro. Obviamente. Mas, por outro lado, a gente sabe de muitas histórias bem tristes de pessoas que voltaram e demorou muito tempo para validar o diploma, vamos supor, para o diploma ser reconhecido no Brasil. Então, doutores que voltaram e ficaram muito tempo sem emprego, sem ter o que fazer, porque o diploma não era nem considerado, né? Fora, então é um cenário, assim, delicado. É importante ter já um plano bem traçado, assim, se você vem com o programa do governo brasileiro, já um plano traçado como que vai ser depois na volta do Brasil, né? Conheço algumas pessoas aqui que já têm um plano. Não, eu sei que eu vou ter que voltar pro Brasil, meu plano é esse. Aí eu acho que fica um pouquinho mais fácil. E eu também conheço pessoas que estão nos Estados Unidos e já estão pagando o governo novamente. Isso. Estão devolvendo o dinheiro para o governo, que eu acho que também é justo, né? Mas só para finalizar essa primeira porta de entrada, né? O esquema é que o processo, geralmente, você vai ter que conseguir antes um orientador, depois você vai ter que conseguir o aceite da universidade e de um grupo de pesquisa no exterior. Esse grupo vai estar atrelado a essa universidade que você vai estar ingressando, e depois que você aplica para a bolsa do CNPq e da CAPES. Exatamente. Né? Uhum. Só que até onde eu sei, né, hoje eu estava lendo uma notícia que a cota de dinheiro da CNPq acabou. Não, o CNPq, até onde eu sei, ele nem tem mais editais para a bolsa de doutorado fora. A CAPES ainda tem, só que está cada vez mais complicado. E, claro, isso é um reflexo do cenário econômico do Brasil, né? Mas está muito complicado. Essa porta de entrada que, por muito tempo, por alguns anos aí, foi excelente. Muita gente foi para fora, voltou e acredito que foi bom para o país. Hoje em dia, ela tá indo de mal a pior, porque não tem mais dinheiro, né? Basicamente. Infelizmente. Infelizmente. Antes de a gente entrar ali na alternativa para isso, né? E claro, guardadas as proporções, no ambiente de trabalho que eu tô hoje, eu vejo acontecer algumas vezes assim de pessoas que trabalharam anos na empresa e quando elas vão se aposentar, elas chegam na hora de aposentar e falam, e daí eu vou fazer o que agora? Porque ela nunca pensou como que seria quando chegasse esse momento, e esse momento vai chegar, né? Então, para quem trabalha de carteira assinada numa empresa estável, enfim, uma hora vai chegar esse momento e ela tem que pensar. E acho que a mesma coisa, né, nessa questão que a Ellen comentou, né, de que tudo bem, você vai para fora, você vai ter um período maravilhoso fora e talvez às vezes nem tão maravilhoso, que a Ellen também vai comentar isso daí, né, mas sim. A gente tem que fazer, na verdade, daí outro episódio falando vivendo no exterior. Exatamente. Né? Que é bem romântico. Mas é você justamente pensar, tudo bem, eu vou ficar aqui esses X anos e quando eu voltar, como é que vai ser? Primeira coisa, eu vou voltar, né, eu assumi um compromisso de retornar, tudo bem, se eu não quero voltar, eu tenho que pagar. Ou se eu vou voltar, eu vou enfrentar ainda esses obstáculos aqui. Como que vai ser nesse retorno? Isso, então a pessoa fazer esse exercício mesmo, porque ela quando chegar o momento, ela vai estar preparada. Ela não vai ser pega de surpresa. Sim. Mas existem aí outras formas, né? Conta aí pra nós. Existem.
Sim. Nós temos a outra porta de entrada, são bolsas do governo de outros países, né? E isso nós temos... Tem bastante oferta por aí, tem órgãos... Tem bastante oferta, é só realmente um caminho bem difícil de conseguir. Para ser sincera, eu não conheço ninguém que entrou por esse caminho, mas não conheço ninguém assim, né? Eu conheci alguém, mas eu sei que o caminho existe. Essas bolsas de governo de outros países para estrangeiros, que brasileiros poderiam utilizar, existem sim. Então lá, a gente ouve, né, alguns casos aí de brasileiros que foram para Harvard, e isso não tem nada a ver com o CNPq e tal, mas... principalmente porque Harvard especificamente é particular, né? Todas as universidades da América do Norte, elas são pagas. Sim, todas, mas 100%. Eu digo, o governo norte-americano não tem tanto... Eu desconheço eles terem essas ofertas de bolsas como nós temos em outros locais. Sim. Por isso que eu falei, Harvard, como é americana, ela não conta com bolsas de governo, e a segunda porta de entrada que a gente está falando são as bolsas de governo de outros países. Estados Unidos não possui. Tem na Alemanha, que é a DAAD, tem na Holanda, NFP, tem a OEA, que é dos países dos continentes americanos, que eu mesmo vi alguns editais para tentar encaixar na minha área. A gente pode deixar os links, né, depois também. Sim, a gente pode deixar os links pro pessoal. Mas os Estados Unidos, eles não têm, eles não precisam, né? A ciência lá é bem diferente. A pesquisa é bem diferente. Lá eles estão em outra marcha. Exato. Mas vale pontuar porque, ainda que seja incomum, existe, né? Sim. Tem mais alguma forma? E para finalizar, tem a terceira porta de entrada, é o financiamento pelo orientador, né? Que é um caminho menos conhecido, mas é o caminho que a Ellen conseguiu, que a gente conseguiu essa oportunidade, né? A Ellen entrou em contato direto com o orientador, e nesse relacionamento dela com o orientador nasceu essa oferta que partiu dele. Mas é claro que para você poder chegar nesse estágio e você receber o financiamento pelo orientador, né? É claro que você já teve que criar nesse tempo todo tendo a tua carreira acadêmica, referência, experiência no exterior. E você também, uma coisa que eu acho que é bem interessante, isso eu acho que a gente aprende com a idade, mas é você ter essa questão de flexibilidade. A Anne especificamente teve flexibilidade com o tema de pesquisa, né? Porque ele diferenciou um pouco do tema de pesquisa dela do mestrado. Então eu acho que para você receber um financiamento de um orientador, você tem que ter essa flexibilidade com o tema que você vai estar estudando. Exatamente. Muito ótimo, muito ótimo. Então são basicamente 3 formas, né? Que seria pelas bolsas do governo brasileiro, pelas bolsas de outros países, que menos comum, vamos dizer assim, e pelo orientador. E aqui eu queria emendar uma dúvida até, algo que eu gostaria mesmo de saber, acho que muitos dos nossos ouvintes gostariam de saber. Como que eu conheço esse orientador? O Diego comentou um pouquinho ali, né, que você vai criando esse relacionamento, mas como que é essa relação com o orientador? Ótima pergunta. Quem que é esse cara? Aonde eles moram? Do que eles se alimentam? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Aonde eles se escondem, né? É uma ótima pergunta, na verdade, Edu, porque essa pergunta... já tô te chamando de Edu. Vai ser Edu mesmo. Não, essa pergunta eu recebo bastante, né? Quando as pessoas vêm me perguntar como que você conseguiu estar aí, né? Aí eu conto rapidamente, que, né, eu até posso contar aqui como que foi o processo, bem resumidamente, porque a história é longa, mas todo mundo cai nessa questão, mas como que você achou o orientador? Bom, na verdade, gente, tá tudo lá na nossa queridíssima e disponível para todos internet, olha só. Olha que fenômeno. Olha que fenômeno. Na verdade, assim, eu durante o meu mestrado, eu e o Diego, a gente já falava a respeito de morar no Canadá, na verdade, bem antes do mestrado, né? A nossa história com o Canadá é bem longa. Mas antes mesmo do mestrado já tinha essa ideia de morar aqui no Canadá e tal, né? Então, durante o meu mestrado foi quando eu já comecei esse processo de busca. Não foi uma coisa rápida. Acho que o primeiro conselho que eu posso dar para alguém que quer iniciar, assim, achar um orientador, achar um laboratório é não tenha pressa. Então, eu fiquei cerca de 3 a 4 meses
só pesquisando nos sites das universidades canadenses possíveis laboratórios e orientadores com quem eu poderia trabalhar, né? Então, eu entrava ali nos sites das principais universidades canadenses, entrava no departamento de biologia e eu ia entrando, vários orientadores tinham os próprios sites e eu entrava no site dessas pessoas, lia sobre as linhas de pesquisa deles, né, para quem conhece o Xmind, o Xmind foi uma ótima ajuda. Eu fui montando... Nossa, quem te apresentou? Foi um cara chamado Diego Mendes, do Canadá. Xmind? Não, mas é mapas mentais. Mapas mentais. É um programa que você cria, né, mapas mentais, para quem não conhece. Eles não estão pagando nenhum jabá pra nós aí. Não estão pagando, apesar de que eles me ajudaram a estar aqui. Então, mas realmente é um programa bem bacana mesmo. É muito bacana. Então eu fui entrando nas universidades e separando, fazendo um mapa dos possíveis orientadores, laboratórios com quem eu podia entrar em contato. Eu ainda lembro do número, não lembro do número exato, mas eu lembro que era 40 alguma coisa. Eu lembro que eu separei 40 e poucos laboratórios que eram um tanto quanto interessantes, né? Como o Diego mesmo falou antes, eu estava bem flexível com relação à linha de pesquisa. Eu tinha algumas ideias, eu queria ficar dentro da genética, da imunologia, né? Da biologia molecular como um todo, mas eu expandi bastante. Aí eu comecei a pôr a cara para bater, eu comecei a mandar e-mail mesmo para esses professores, recebi muitos silêncios, vários nãos, muitos nãos, e alguns, assim, vamos conversar, né? Mas dizem que você só precisa de um sim, né? Na verdade. Exatamente. Então, nesse mar de opções aí, eu fui indo, até que, né, como eu falei pra vocês, a história é bem detalhada, mas eu tô dando a versão resumida aqui. Acabou surgindo 2 oportunidades na Universidade de Waterloo e na Universidade de Ottawa, e eu acabei conseguindo com que o orientador me aceitasse com fundos dele, né? Porque uma informação muito importante, todos os doutorados aqui são pagos. Mestrados e doutorados nas universidades canadenses são pagos, todos. Das universidades, Universidade do Governo do Canadá é paga. Então, você tem que ter alguém que pague o doutorado e te paga um salário para você poder fazer, porque a dedicação é exclusiva, né? E eu consegui isso com um orientador na Universidade de Ottawa, em Waterloo também. E só que daí, desde o começo, a comunicação com esse orientador da Universidade de Ottawa dava muito certo. Então, acabou que com esses contatos que eu fiz, né, por e-mail, na verdade, eu acabei mandando cartas físicas também. Isso foi um conselho que eu recebi durante o processo. Olha que bacana. Mandei. Você tá abrindo todos os segredos, dicas e manhas, né? Tem muitas dicas e manhas aí que faria a história ser muito longa. E daí eu, na verdade, acabei tendo 2 oportunidades. Foi bem legal. E a gente acabou escolhendo Ottawa, principalmente, na verdade, por causa do orientador. Desde o começo, a comunicação com ele, todo o processo foi muito tranquilo, houve assim uma identificação, né? A linha de pesquisa da outra Universidade de Waterloo era até mais interessante para mim, mas eu acho que a relação aluno-orientador durante o doutorado é muito importante. Sim, você não quer ter um orientador que não seja humano, que não esteja preocupado com você também, né? Que não te veja só como um recurso. Meu orientador é um professor um pouco mais velho, tem mais experiência, é muito bem estabelecido, tem uma carreira já bem estabelecida, então eu acho que isso também foi muito, muito importante nesse processo, e foi assim que eu consegui. Eu vou resumir, né, mas o que a própria Ellen disse, mas é uma questão de network e relacionamento, né? A questão você tem que trabalhar, você tem que ser intencional nos relacionamentos no meio científico, você tem que ter um pouco de visão de aonde você quer chegar, e daí você começa a dar o seu melhor dentro desses nós, né, desses pontos da rede, para que chegue no momento que você possa utilizar disso. Por quê? Porque para ter referência, você teve que criar uma referência, você teve que trabalhar com mais de um laboratório, você teve que fazer um bom trabalho para que, né, você se torne uma referência, você possa
perceber isso. Até mesmo o meu orientador, ele falou que uma das coisas que ele valorizou muito em mim, isso quando eu estava no Brasil, ainda a gente estava se comunicando, é o fato de eu já ter tido uma experiência internacional. Então, durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de passar 3 meses na Dinamarca, e isso é uma coisa que ele viu como muito boa. Lá eu também tinha um orientador, e esse orientador também me referenciou. Então, são coisas que contam muito para você conseguir a atenção do orientador, referências, né, orientadores passados que possam te referenciar bem, e experiência internacional conta muito também. Legal. Claro que é aquela coisa, você tem que ter a primeira experiência internacional para conseguir ter a segunda. Então a primeira é sempre, né, difícil, mas isso foi muito valorizado. E nisso tudo, né, o que vocês comentaram aí, beleza, achou orientador, o cara tem que correr atrás. Questão de língua, de se preparar, de juntar até questão documental, tudo mais, para partir para essa nova etapa. Quais seriam, assim, esses conselhos que vocês dois que estavam na prática lá atrás, né, até chegar ao ponto de pegar o avião para ir, e esse início todo aí, o que vocês dizem aí de dicas aí pro pessoal? Antes de dar a dica, eu posso dar uma timeline bem exata. Eu comecei a pesquisa que eu falei para vocês de 3 a 4 meses que eu fiquei só olhando a internet. Eu comecei essa pesquisa em janeiro de 2014 e em novembro de 2014 foi quando eu comecei a ter comunicação com o meu atual orientador, e em julho de 2015 que a gente veio para cá, ou seja, foi 1 ano e meio aí de, digamos, entre começar a tentar fazer dar certo até realmente vir. E o processo, assim, de se preparar, de documentação, de mudança, né, porque você tá fazendo uma mudança também, requer aí pelo menos o quê? Uns 3 meses, Diego? O que você acha? Não, eu digo mais, né? Você tem que se preparar economicamente, você tem que se preparar psicologicamente, você tem que se preparar logisticamente. E você também tem que se adaptar ao processo de cada lugar que você está indo. Os documentos, eles variam de país para país, né? Uhum. A gente, especificamente com relação aos documentos aqui para o Canadá, a gente teve que se preocupar com diploma, com tradução de diploma, com histórico, você tem que ir atrás de visto, você tem os exames, né, que é o TOEFL, o IELTS, você tem que gerar procurações para deixar as pessoas, você tem que cuidar de tudo que ficou para trás, né, no Brasil especificamente. Se você tem um apartamento, você tem que locar, deixar ele para alocar, você tem que mudar os seus móveis. Assim, é um projeto que requer bastante tempo, bastante mão de obra e também requer um pouco de dinheiro, né? Não é um processo simples e barato. Estrutura emocional também. Estrutura emocional bastante imagino, também. Imagino. Você pode falar do apoio que tem que dar para um doutorando. Eu posso falar isso agora para os cônjuges dos doutorandos, você ter aquela paciência e você tá suportando a pessoa que está com você, porque assim, a pessoa geralmente passa por períodos longos de pressão, de datas, de cansaço, de não estar presente em alguns momentos, mas isso tudo faz parte do jogo, né? Se você é casado, vocês... até no começo, não sei se perceberam, eu tô falando às vezes no plural, que nem jogador de futebol, né? O professor pediu pra gente executar isso, mas às vezes o doutorado em si é como um time, você precisa de uma linha de suporte, porque realmente é algo que é desgastante. Eu lembro do mestrado que ela fez, e ela era bem mais jovial e feliz no mestrado, não que não seja feliz, é que agora na hora que você está produzindo conhecimento muda um pouco, e é claro, doutorado no exterior, você, como a Anne já falou, você está enfrentando outros elementos além do elemento do doutorado, que já é algo difícil, porque você está produzindo conhecimento, mas quando você está numa vida fora do seu país, você ainda tem que superar cultura, você tem que superar diferenças. No Canadá, especificamente, você tem que
você tem que superar 6 meses de inverno, o clima e o planeta tentando te matar de frio, né? Então, assim, saudade da família, acho que, né? Acho que é importante. Saudade da família, né? Isso eu nem falo porque realmente é uma coisa que pega bastante e você tem que superar isso tudo. E eu acho que com o cônjuge aí, ela é o Frodo nesse elemento e eu sou o Sam. E às vezes você tem que levar no colo, você tem que jogar pro ombro e tem que subir a montanha pra destruir esse anel. Muito bem, isso aí. Agora a lágrima correu aqui agora. Não, peraí que a lágrima correu aqui também, já tô estecando. E pra quem não percebeu ainda, o Diego Mendes, do Canadá, é o meu marido. Eu sou a esposa do Diego Mendes. Sim. Olha só. É verdade. Eu falei só que moravam no mesmo lugar. É verdade. Você só falou que a gente morava... Não, a gente mora no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma casa. É verdade. Como eu falei, né? Que falei brincando que a gente tinha que ter um episódio pra falar de vida no exterior. Mas é um romance, né? Sim. Sempre romancia. E ai, que lindo. Vive no né? Canadá. É que nem o poema do Argentino em Toronto, né? Se ninguém nunca viu, por favor, vai até o YouTube e coloque, né? Argentino em Toronto. Você vai ver, é a mesma experiência. E ele só fala de um bonito. aspecto, ele só fala da neve, né? Exatamente. Que tem vários aspectos que tornam a tudo difícil, mas... Então, é um projeto se for fazer de uma forma bem vivida, bem experienciada, bem planejada, você demora aí mais de um ano se preparando. Sim. O que eu quis dizer, assim, mais na questão, assim, de mudança de papéis, principalmente documentos, precisa aí de alguns meses, assim. Só na questão do documento, até mesmo porque quando você vem fazer um programa de mestrado e doutorado na universidade norte-americana, você precisa, dependendo da universidade, você precisa ou o TOEFL ou o IELTS. Então, só esse exame em si, ele não é assim, vou lá, faço no final de semana que vem e pego o resultado daqui uma semana. Ele tem todo um processo, né? Ele demora. Então, só na questão de documentos, vai aí uns 3 meses tranquilo, só para você se preocupar com a questão de papéis, documentos e vistos, diplomas. Fora todo o resto. E para quem não sabe, né, o TOEFL e o IELTS são certificações de que você sabe falar inglês. Isso. Você tem o mínimo necessário para chegar lá e exercer aquilo que você está se propondo. Ele te dá uma nota, né? Ele te dá uma nota e daí você depende do que você vai fazer com aquela nota. Então, as universidades aqui, cada universidade aceita um tipo de nota. Quanto melhor a universidade, maior a nota que ele vai exigir, né? Ele também acho que varia de curso para curso, não é? Com relação à graduação, os undergrads, eu não sei dizer. Não sei como que é essa variação. Eu acho que, na verdade, dentro da universidade é basicamente uma nota só que a universidade exige. E a gente deixa também um linkzinho lá para quem quiser saber mais sobre TOEFL e IELTS, que são 2 certificações aí bem conhecidas, mas que talvez quem está ouvindo não conhece. Isso. Né, para entender um pouquinho mais de como que é isso daí. Mas fica aí a dica, né, que quem olha o Facebook, às vezes, de alguém que está no exterior estudando, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa, vê só aquela foto da pessoa sorrindo naquela paisagem linda atrás, né, e sonha com aquilo, mas não sabe todo o trabalho que está por trás daquela imagem, né, daquilo que está acontecendo ali. A gente abre mão de muita coisa. E existem muitos desafios, né? O que você fala, assim, do desafio do doutorado para você na prática, assim, no dia a dia? Bom, eu acho, assim, que o maior desafio do doutorado reside no fato de que você está trazendo um conhecimento novo. Então, é até uma coisa que eu comento bastante com o Diego aqui em casa, que acho que às vezes as pessoas imaginam um aluno de doutorado sentado numa mesa estudando. Isso é coisa... Eu faço isso também, mas não é o objetivo do meu doutorado. O objetivo do meu doutorado e o que o programa espera de mim não é que a Ellen saiba bastante, saia de lá sabendo um monte, mas sim que ela traga um conhecimento novo. Então, na área de pesquisa, na área de biologia, né, que é o que eu posso falar, mas eu sei que é assim na maioria das áreas, quando você vai fazer um doutorado, você tem uma hipótese.
Então você vai testar aquela hipótese. E tem que ser uma hipótese nova, tem que ser algo que ninguém está fazendo. Então você tem lá uma hipótese baseada em conhecimentos já existentes e você vai testar aquilo. Eu faço muitos experimentos em laboratório, né? O meu trabalho, ele consiste muito em ficar tentando muitas vezes as mesmas coisas para tentar chegar num resultado na bancada do laboratório mesmo. Então o desafio, ele é maior, é que você está criando algo novo. Você está, na verdade, adicionando uma frase naquele livro de texto, ou uma figura, um elemento que a ciência não sabe ainda. E isso é muito difícil, né? Porque é muito fácil você se sentir sozinho, porque você tá ali sozinho naquele conhecimento. Por mais que você tenha um orientador e um grupo de pesquisa, mesmo dentro de um grupo de pesquisa, cada um tem o seu projeto, né? E mesmo o orientador, às vezes, naquele assunto bem específico, você vai a mais do que o seu orientador. E você precisa acreditar na sua hipótese, né? Você precisa acreditar. Ainda que os outros não acreditem, mas você precisa acreditar. Você precisa criar um vínculo com a tua hipótese. Porque a hipótese, no meu caso, na minha hipótese, ela pode ser sim ou não. O meu projeto, ele não é certeza que seja a resposta da minha pergunta seja sim. Ela pode ser não. Mas isso é um resultado, é um achado também, sim, né? A resposta ser não. Eu acabo de confirmar que isso não é assim. Isso, mais ou menos assim. Mas assim, você tem razão, Eduardo. Você tem que não só acreditar, como você tem que quase criar um vínculo com a tua hipótese. Você tem que defender ela, você tem que aprender a amar ela. E isso é verdade. Assim, se você não liga muito para o que você está fazendo, quer fazer rápido, quer terminar, olha, vai ser um pesadelo. Não entra no doutorado com essa cabeça, né? Você tem que entrar pensando no que você está fazendo, no que você vai fazer. Então, mas o desafio maior é esse. O desafio é que você tem que testar várias coisas, né? Você está trazendo conhecimento novo. O que eu menos faço é estudar. Eu, na verdade, desde que eu comecei meu doutorado, eu fiz uma prova. E eu não vou precisar fazer mais nenhuma outra prova escrita, de sentar e ler livro e estudar. Então, não tem muito a ver com estudar e aumentar o conhecimento. É mais testar algo novo, né? É o prático mesmo, né? É o prático, isso. É a pesquisa. Então, esse é o desafio maior. Outra questão também é que isso aí já entra talvez até um pouco na questão da diferença do doutorado no Brasil com o doutorado no Canadá, mas aqui a gente se sente muito avaliado, constantemente. Então eu constantemente tenho que apresentar o meu trabalho, tenho que dar seminário, eu tenho as reuniões de comitê anuais, eu tive o Comprehensive Exam, que quem faz doutorado no exterior sabe do que eu tô falando, que são assim constantes avaliações que você tem que ficar passando, e isso desgasta bastante, porque quando você tá ali apresentando, vai ter gente criticando, vai ter gente tentando testar o seu conhecimento, as suas ideias, tentando perguntar o porquê das coisas. Esse é um desafio para mim, na verdade, esse é o maior desafio, é a constante avaliação, assim, né, do teu projeto. Então, o Comprehensive Exam é isso, esse tipo de avaliação. O Comprehensive Exam, no caso aqui da Universidade de Ottawa, e praticamente todas as do Canadá, é feito uma vez só, e ele, na verdade, ele muda teu status. Você entra no doutorado e você tem que fazer ele no primeiro ano. E ele muda o teu status de PhD Student para PhD Candidate. Então, hoje eu sou uma PhD Candidate porque eu passei no Comprehensive Exam. E ele, embora ele tenha o nome exame, ele também não é uma prova de sentar e escrever. Ele é basicamente uma banca de professores escolhidos a dedo que vão sentar, ouvir o seu projeto e deles vão fazer perguntas das mais variadas possíveis a respeito de qualquer assunto ligado ao teu projeto. Então pode ser perguntas de ciência básica, no meu caso de neurologia básica, ou pergunta mais de experimental, ou pergunta de hipótese. Para mim foi assim muito difícil, foi um período muito difícil da minha vida. Eu posso dizer com certeza que foi o maior desafio da minha vida, foi esse Comprehensive Exam. Graças a Deus é uma vez só, mas as reuniões de comitê são anuais, né? Eu tenho aqui reuniões de comitê, aí elas são mais para falar do projeto mesmo em si, não de conhecimentos. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim, você vai com alguma coisa, eles estão te ouvindo ali.
e são os caras que dominam a arte. E se eles veem alguma feridinha ali naquilo que você está falando, ou eles querem chegar em alguma coisa, eles põem o dedo na ferida e começam a mexer e te instigar mais a trazer algo diferente. Essas são as reuniões de comitê. As reuniões de comitê são assim, eles querem falar, Ellen, por que você está fazendo teu projeto assim? Por que usar esse experimento? Por que usar essa metodologia? Não, use essa. O que você acha de fazer? Essas são as reuniões de comitê. O Comprehensive Exam que a gente estava falando é mais do que isso. Eles vão mais assim então tá, você quer aí estudar geração de neurônios no cérebro do peixe adulto, mas como que o neurônio nasce? Como que ele migra? Me explica. Pega aí no quadro e me explica. Então esse é o Comprehensive Exam. Você tem que mostrar que você sabe, né, das coisas que baseiam a tua pesquisa. Por isso que é muito difícil, né? E como que o pessoal que você conhece aí, que está fazendo também um programa semelhante ao teu, ou igual, claro, você está testando a tua hipótese, eles testando a deles, como que esse pessoal, eles trabalham toda essa dificuldade, toda essa mudança? Deve ter pessoas de diversos países, eu imagino, né, trabalhando junto com você, e como que você enxerga essa experiência aí para essas pessoas? Eu diria assim que é muito mais difícil para quem vem de fora, né? Geralmente quem vem de fora fazer um doutorado aqui, em primeiro lugar, deixou todo mundo para trás, né? Deixou a família, deixou os amigos. Isso por si só já é um desafio muito grande, que é o que o Diego estava falando antes, né? Do romance de viver fora. Só o fato de você deixar tudo para trás já é um desafio gigante. E a gente vem para cá, você tem que primeiro entender como é que funciona o sistema de ensino canadense, uma universidade canadense. Isso também já é bem desgastante, né? Então é difícil, é muito difícil, todo mundo meio que sofre junto, assim. Tanto brasileiros que eu conheci aqui, como estrangeiros. Para os canadenses, não estou falando que é mais fácil para os canadenses, né? Óbvio, é igualmente difícil a questão de testar uma hipótese e fazer um doutorado, mas pelo menos eles não têm que se adaptar à vida num novo país, usar a segunda língua o tempo todo, entender como é que é o sistema de ensino. Isso tudo eles já superaram, né? A gente tem que fazer tudo isso e o doutorado. Então é delicado. Eu ouço bastante gente assim se queixando, né? Já ouvi várias frases assim que, na verdade, óbvio, isso, dificuldades tem em todas as áreas, não é, né? Para quem trabalha também já deve ter ouvido amigos se queixarem, mas eu já ouvi gente falando que é difícil, que não vê mais motivo para ser feliz, que não sabe por que tá fazendo aquilo, que não tem mais motivação para sair da cama. Isso tudo são frases que eu ouvi de colegas meus, né? E eu também já devo ter dito essas frases em algum momento, por causa da dificuldade que é você, em primeiro lugar, tá testando algo novo. Em segundo, constantemente você está sendo avaliado. E em terceiro, você já está lidando com todos os desafios de morar fora, né? Então, aí é o lado negro de fazer um doutorado, assim, sem querer ser muito negativa, mas sendo bem realista. Não, mas eu acho que é importante, porque que nem a gente comentou, né? Quem tá de fora olha o glamour. E acho que isso vale não só para a questão do doutorado, mas muita gente olha, tipo, olha como fulano tem sorte de estar em tal lugar, olha como fulano tem sorte de ter sucesso na carreira, mas, como eu falei, a pessoa não sabe, né, o que está por trás para a pessoa ter chego naquele ponto. E as dificuldades existem, né? A vida está aí para todo mundo. Então não é nem tudo são flores. Exatamente. O pessoal acaba de ser pessoas que estavam com você que desistiram, por exemplo? Que desistiram? Não, por enquanto eu não conheci ninguém que desistiu. Eu acho que desistir, olha, você tem que estar muito no fundo do poço mesmo, porque para já ter passado tudo que você passou e daí desistir nossa, eu não consigo nem imaginar. O que é pior? Eu não sei o que é pior. Você comentou que você não fica nos livros, quer dizer, não é só aquela ideia de você ficar o tempo inteiro lendo, estudando, né? Uhum. E você faz a parte prática, vamos dizer assim, da tua hipótese, né, para testá-la e chegar a uma conclusão. Mas você também faz outras atividades, né, envolvendo o doutorado. Sim. Faço outra atividade, sim, e aí eu acho que eu já posso de cara falar que é uma diferença muito grande com o doutorado no Brasil, que é o meu trabalho de assistente de professor aqui. Isso me pegou, assim, de surpresa.
quando eu cheguei aqui, eu não tinha ideia de que é da forma como é. Porque o que acontece? Através da forma que eu vim, financiada pelo meu orientador, para que eu consiga ter fundos para pagar o meu doutorado, que, diga-se de passagem, não é barato, e ainda tenha um salário, eu tenho que trabalhar também, além de fazer o doutorado, eu tenho que trabalhar como assistente do professor durante de setembro a abril, que são os semestres aí de outono e de inverno dos undergrads, né, dos graduandos. E o trabalho de assistente de professor, a gente fala assim, assistente professor, não sei qual que é a imagem que vem na cabeça de vocês. Alguém carregando um apagador atrás do professor. Aquela do pessoal do cursinho do Positivo, né? Ia lá apagar o quadro. Quem me dera. Que dó. Quem me dera. Não é nada disso, não. Aqui a gente tem que dar aula mesmo, logo de cara você tem que dar algumas aulas. Uma coisa que pega bastante aqui é o que chamam de office hours, que é você basicamente fica no escritório ali durante 1 hora recebendo alunos que tenham qualquer dúvida. E você tem que dominar a matéria, né? Então, isso consome bastante. Geralmente, o trabalho de assistente do professor numa universidade canadense exige 10 horas semanais. Mas eu posso dizer com certeza que teve semanas que eu dediquei muito mais que 10 horas, né, nisso, e daí você tem que ainda conciliar isso com o teu trabalho no laboratório, com as leituras que você tem que fazer, com as avaliações, enfim, né, é bem complicado. Então esse trabalho de assistente de professor no Brasil, eu sei que ele também existe nos doutorados do Brasil, mas eu não lembro de ele ser constante, dele ser durante os 4 anos do doutorando, né? Eu não fiz doutorado no Brasil, obviamente, eu fiz mestrado, né? Mas eu não lembro de ter contato com doutorandos que estavam sempre dando aula, sempre tendo esse trabalho. Geralmente é um período ali, é 1 semestre, 2 semestres, ou até 3, né? Que isso dá 1 ano e meio. Mas aqui é constante, é desde que você começa o doutorado até você terminar. Então, isso aí é um outro desafio muito grande, que é o que a gente chama aqui de TA, para quem quer pesquisar a respeito do assunto, que é Teaching Assistantship, e tem que estar preparado para se dedicar forte aí nesse trabalho. E esse apoio que você dá, ele tem uma correlação direta com aquilo que você está testando de hipótese, ou ele abrange toda a área de uma forma ampla? Nem mesmo? sempre, não. Quem me dera também, nem sempre. Na verdade, depende muito do que derem para você como trabalho. Você pode escolher, né, o que tem mais a ver com o teu conhecimento, mas já aconteceu comigo de me darem uma vaga de assistente professor que não era bem o que eu queria, que eu acredito que ninguém queria, porque foi minha última opção e eu não tinha muito conhecimento daquela área. E eu tive que... Era genética de populações, que envolve muita estatística, muito cálculo, que coisa que eu não uso na minha pesquisa de forma nenhuma. E eu tive que, paralelamente, estudar muito, né, para fazer esse trabalho de assistente. Isso tudo incorre em paralelo com o doutorado, né? É um desafio a mais. É um desafio a mais. Aí vem o verão. Verão no Canadá é tudo de bom, gente. O verão, você depois de passar no inverno canadense, você vira um adorador do verão. Eu entendo tão bem os canadenses. E no verão a gente não precisa fazer esse trabalho de assistente, de professor, né? O verão aqui o verão universitário é de maio a agosto. Aí você se dedica 100% à tua pesquisa. Aí você corre para fazer o negócio andar, porque você sabe que em setembro começa tudo de novo, né? Trabalho de assistente e tal. E isso está envolvido em algumas questões boas também do doutorado, né? A gente falou um pouco aí dos desafios, das dificuldades, mas tem também coisa boa aí, né? Ainda tô tentando achar aqui. O verão é bem bom aqui. Sim, tem um lado bom de fazer o doutorado. Agora que eu já dispensei todo o mar de realidade, né? Na verdade, assim, o que me levou a fazer doutorado foi um sentimento muito grande de realização que eu senti durante o meu mestrado. Então eu me senti muito realizada quando eu consegui ter uma hipótese, comprovar aquela hipótese, defender ela perante uma banca. Foi um sentimento tão bom de propósito que eu quis fazer um doutorado.
Então, quando você continua, quando você tem um resultado bom no laboratório, quando você está avançando na tua pesquisa, é muito satisfatório. É um sentimento muito gostoso você sentir que você está construindo um conhecimento, que você está colaborando para o mundo mesmo, né? Então, você está vendo aquelas ideias, aquelas hipóteses que você teve na prática dando certo. Acho que quem faz doutorado concorda comigo que é até difícil descrever o sentimento de realização que isso traz. É muito gostoso, né? E o doutorado também é uma forma de fazer pesquisa, né? Então, para quem quer continuar fazendo pesquisa sem necessariamente ir para o setor privado, o doutorado é um meio, né? Digamos assim, estar numa universidade, ser paga para fazer pesquisa é um privilégio, né? Eu vejo também como um privilégio. Sim. Assim. A gente tem que olhar dessa forma, né? Não tô lá só sofrendo e... Não, poxa, querendo ou não, eu tô sendo paga para testar a minha hipótese e trazer um conhecimento novo. Então, você se sente numa posição legal, assim, te dá muita realização. Mas tem mais coisas. Uma coisa muito legal também de fazer pesquisa é ir para conferências, né? Isso é uma coisa bem legal. Querendo ou não, eu já conheci alguns lugares, né, no Brasil e no mundo através de conferências, né? Já fui para o Rio de Janeiro, para Natal, no Brasil, através de conferências, apresentar meu trabalho em forma de pôster, né? Para Orlando, lá nos Estados Unidos. Isso é bem legal, você cria um networking, conhece pessoas, você discute, é muito gostoso alguém vir olhar o teu pôster e querer saber sobre o teu trabalho, e você tá ali conversando informalmente, tirando dúvidas. Muitas vezes são pessoas que estão fazendo algo similar ao que você está fazendo e tem dificuldades e quer falar sobre, eu estou testando esse experimento, não está dando certo, você usa. Então essa troca de figurinha é muito gostosa, é bem legal. É uma parte que eu gosto muito da pesquisa. Eu incentivo bastante as pessoas para ir para conferências sempre que existe essa oportunidade, porque é bem valioso. Isso é legal. É algo até que quem não tá nesse meio ou tá buscando isso, talvez até nem imagine, né, que tenha isso, né? Esse bate-papo aqui, ele traz até um pouco, amplia a visão, porque como você falou, né, um dos pontos, você não faz doutorado para você ficar lendo um monte de livro e fazer alguma coisa em cima daquilo que você leu, você está na parte prática. Outra coisa que você comentou também, que eu achei bacana, que você testa uma hipótese, daí você falou assim, pensar em que eu posso agregar de repente uma frase a algo que já existe. Acho que isso também é um pouco libertador pelo seguinte, porque às vezes quando você pensa no doutorado que você tem que criar algo novo, você tem que trazer algo novo, a pessoa fica pensando, puxa, o que eu vou fazer de novo? Mas às vezes não é você, tipo, vou tirar do nada alguma coisa. Né? Você tem alguma coisa existente e você em cima daquilo vai agregar alguma coisa, né? Vai trazer... Isso, exatamente. Você vai validar aquilo de alguma maneira, trazendo algo novo, ou você de repente tem uma hipótese de que aquilo não é daquele jeito, e você está agregando também. Eu acho que essa visão também amplia um pouco para as pessoas a possibilidade de elas quererem fazer e não simplesmente achar que é impossível. Puxa, como que eu vou criar algo novo depois de que milhões de pessoas fizeram coisas, né? Eu vou ter que criar algo novo. É quase um mito, né? Ouvir isso, o doutorado tem que ser algo novo. Daí você Exato. pensa, na verdade, geralmente esse algo novo é uma expansão de algo que já se conhece, né? Então você tem ali uns cientistas que já trabalharam em alguma coisa e em cima do que eles trabalharam, eu tenho uma hipótese nova a respeito de um gene específico, vamos supor. Aí eu vou atrás desse conhecimento novo a respeito desse gene. Então não é algo assim, né? Tô aqui sentada no sofá pensando em algo novo. Mas claro, eu tô falando da minha área, eu já não sei como é que é na área de tecnologia, não sei muito bem como que é. Às vezes eu tenho a impressão que na tecnologia, sim, tem que ser algo totalmente novo, do zero, né? Não sei se eu tô errado. Mas na área de... Não, depende. Mas na área de ciência, geralmente você vai expandindo o conhecimento, né, de algo que já existe. E outra coisa que foi comentado, você falou que a resposta é um sim ou um não. Geralmente, né? Isso, né? Não necessariamente isso, né? Alguma coisa no meio entre o sim e o não, mas
Talvez. Talvez não dá. Tem que ser sim ou não. Mas você vai concluir algo, ainda que a tua hipótese não seja aquilo que você imaginou no começo. Isso. Né? Uhum. E como que você, ou as pessoas, pensam nessa questão do fim? Você comentou também que os doutorandos não estão imaginando, que você não pode entrar pensando já em finalizar. Uhum. Né? Como que é esse processo, assim, o que precisa ser valorizado nisso tudo, para a pessoa não se frustrar de repente? Porque entrar num doutorado só para ter um título de doutor, não aconselho. Não aconselho mesmo, porque você tem que entrar já curtindo a coisa, já gostando do que você vai fazer, porque é árduo, é no mínimo ali 4 anos da sua vida que você vai estar dedicando totalmente a isso, né? Então, aqui, principalmente nas universidades canadenses, você não tem uma data para terminar o doutorado, você não tem assim, tem que terminar até o dia tal. Você tem uma ideia, mais ou menos, de quando que você vai conseguir provar a tua hipótese. Então, você se concentra no que você está fazendo. Para mim, até, na verdade, é assustador pensar que eu já estou terminando o meu 2º ano e que vai ter um fim, sabe? Às vezes eu fico, eu não quero o fim, eu quero comprovar a minha hipótese, né? Uhum. Então, o processo é muito mais importante do que o fim, do que você ter lá o teu título. Bom, o papo tá muito legal, eu tô curtindo pra caramba. Mas a gente tá caminhando pro fim. Como a gente falou lá no comecinho, né? A gente com certeza vai ter outras oportunidades de gravar juntos novamente. E abordando não especificamente esse tema, né? Mas outras coisas que vão agregar. Eu queria perguntar pra você por que você decidiu fazer o doutorado? E o que você diria para as pessoas que querem fazer um doutorado? Por quê? Além, é claro, né, de ficar dando carteirada na gente, né? Falando que é PhD, não sei o que e tal. Mas vocês não se ligaram que esse foi o objetivo? Não, eu não sei se eu até comentei isso já, mas talvez eu já até tenha comentado que o desejo de fazer doutorado veio principalmente do resultado que eu tive no meu mestrado. Então, o mestrado é muito parecido. Na minha área, o mestrado e o doutorado é muito parecido, né, com a forma como é conduzido. Então, quando eu estava no Brasil, na UFPR, né, fazendo meu mestrado, quando eu comecei, também me assustava muito, né? Putz, estou fazendo um mestrado na UFPR, será que eu vou dar conta desse negócio? E assim, você concluir, você conseguir ter resultados dos teus experimentos, você defender a tua hipótese perante uma banca, é um sentimento muito legal, é um sentimento muito gostoso, e principalmente porque a pesquisa que eu fiz, né, no mestrado, ela adiciona um conhecimentozinho a mais ali para o sistema imunológico e para a doença de hanseníase, que é a lepra. Então, esse sentimento de estar contribuindo para a comunidade científica é muito, muito gostoso. E daí eu pensei assim, beleza, eu gostei da brincadeira, eu quero continuar. Foi mais ou menos isso que eu pensei assim, não, beleza, eu acho que eu topo um doutorado, porque gosto de fazer pesquisa, gosto do ambiente acadêmico, gosto de estar dentro de uma universidade e gostei da ideia de contribuir para a comunidade científica. Eu acho que, assim, das pessoas que eu conheço, a maioria vem com esse pensamento, sabe, que para fazer um doutorado. Vem, assim, porque curte o processo mesmo, assim, né? Eu não conheci ninguém que veio fazer um doutorado só para ter o título de doutor, pelo menos. Só para passear. Não. Então, foi isso que me levou. E, claro, você também acaba trabalhando muito em habilidades suas, né? Ou até adquirindo habilidades que você não tinha. Então, oratória, por exemplo, é uma coisa que você é obrigado a enfrentar e a melhorar. Lidar com crise, com resultado negativo, como administrar um projeto, como treinar pessoas, como administrar pessoas, porque você acaba tendo ali alunos de graduação que vão ser estagiários, vão trabalhar junto com você, então você também tem essa oportunidade de coordenar um grupo ou só uma pessoa, lidar com crises, né, Então, isso tudo te faz ser uma pessoa mais resiliente, digamos, né? Então, o doutorado, ele te ajuda muito nisso. E, claro, eu aconselho as pessoas que querem fazer doutorado pensando na carreira acadêmica, porque é o meio, né? É o caminho que você tem que perseguir
Para quem pensa em ser professor universitário e em ser pesquisador, esse é o caminho. Esse é o caminho, Não, bacana. Mas é isso aí, brothers e sisters. Esse é o nosso papo de hoje. Eu curti demais. Muita coisa boa, muita informação e coisa da vida prática mesmo, né? De quem tá fazendo, de quem tá lá no dia a dia, né? As dificuldades, os caminhos, as alegrias e principalmente acho que tirar talvez um pouco desse romance que possa existir. Ou, por outro lado, até de pensar que isso aqui é algo que eu não consigo, que é inatingível, muito pelo contrário. Agora, como se não tudo, quase tudo na vida, requer muito esforço, muita dedicação, correr atrás, investir tempo mesmo, né? Não é aquele negócio que, puxa, vou sentar essa noite e vou dar uma pesquisada, e na manhã do dia seguinte falar, não encontrei nada, né? Você se dedicar e ir mesmo, partir pra cima, eu acho que foi muito legal. Mas assim, ótimo papo, excelente. Queria agradecer aí o pessoal que nos ouviu esse tempo, que continuou conosco aí todo esse episódio. Fica aí meu muito obrigado para você que nos ouviu aí esse episódio, para você que se dedicou aí nesse tempo aí a conhecer um pouquinho mais desse tema. Espero que você tenha gostado. Não deixe de procurar os episódios anteriores que estão lá na nossa página, que o nosso amigo Diego aí já vai para nós onde que você encontra a gente, e os nossos episódios também. Exatamente. Nós estamos no iTunes, estamos nos agregadores do Android, nós temos nosso site, que é www.brotherscast.com.br. Nós temos nossa página no Facebook, que é o The Brothers Cast, e nós também temos nosso canal no Instagram, né? E se você quiser entrar em contato com nós fora desses canais, você também pode mandar um e-mail para contato@brotherscast.com.br. Show de bola. Ellen, meu muito obrigado por você estar participando com a gente. Foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. E espero que você tenha gostado aqui do papo, da experiência. E espero você mais vezes. Eu gostei bastante, eu gosto de falar, né? Que bom. Eu gosto de falar, então pra mim foi tranquilo. Que bom, então é isso aí. Um abraço no coração aí de cada um de vocês. E até o próximo episódio. Sim. Falou! Abraço no pessoal. Coração. Tchau. Isso aí, brothers and sisters. Um beijo no coração. Fui. O Diego falou 3 frases lá no começo e dormiu. É o calor canadense. Não, nesse assunto eu sou coadjuvante quase. Nessa parte da exposição, né? Porque no doutorado... Isso que ia falar. 2 pessoas, né? Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you. But I can carry you. Come on!